Neste bloco, o assunto vai ser trânsito e transporte em 2009 na cidade de São Paulo. Você acompanha agora o secretário de Transportes e também o prefeito Gilberto Kassab fazendo um balanço do que foi o setor no ano passado. Conseguimos, a equipe, terminar o ano de 2009 com os mesmos índices de fluidez, os mesmos índices de quando eu assumi em 2007. Podemos melhorar esses índices? Podemos e vamos trabalhar para melhorá-los. Mas se nós levarmos em conta que nesses anos, cada um desses anos, mais 300 mil veículos entraram sem aumento do índice e lentidão, é muito importante. Na parte do transporte público também muito importante o aumento do bilhete único para 3 horas. Isso beneficiou milhões de pessoas. O bilhete amigão aos domingos, possibilitando que as pessoas durante 8 horas gastem uma única passagem, a renovação da frota por veículos maiores. Então foram 2 anos e meio de muito trabalho e vamos seguir agora com esses projetos mostrados para vocês. Nesses 5 anos foram transformações muito importantes na cidade de São Paulo, seja em relação à melhoria do transporte público, seja em relação à melhoria do trânsito, as transparências, as medidas de transparência que foram adotadas e novos avanços agora nesse ano. Tínhamos na cidade de São Paulo aproximadamente 40 mil pessoas que usam o transporte fretado, numa cidade onde moram 11 milhões de pessoas. Houve uma readequação das orientações para os ônibus fretados, as diretrizes mudaram e essas diretrizes, a sua mudança, trouxe bons resultados para a cidade de São Paulo. Em relação ao metrô, eu já pedi ao secretário Rubem Chamas, seja transferidos 48 milhões dos 150 milhões para o metrô da Zona Sul, para que possa fazer em forma de monotrilho. E agora, em 2010, esperamos a sequência a esse trabalho. Pois é, você acompanhou as explicações e o balanço da área de trânsito e transporte em 2009, feitas tanto pelo secretário Alexandre de Moraes quanto pelo prefeito Gilberto Kassab. Ao nosso lado aqui no estúdio, o vereador Toninho Paiva. Vereador, 2009, a prefeitura não pode dizer que não fez nada, que ficou de braços cruzados. Um monte de ações foram feitas, inclusive a Câmara Municipal participou ativamente, aprovando projetos que viraram lei, né? E você teve proibição do tráfego de caminhões, proibição de fretados na cidade de São Paulo, tivemos também um aumento da tarifa já este ano, né? Agora, o secretário diz o seguinte: os índices permanecem iguais. Quem está na rua tem uma impressão diferenciada, que o trânsito aumentou, que o transporte público está pior. Qual é a sua avaliação? Bom, eu acho o seguinte: se a gente tem que transcorrer num organograma da cidade de São Paulo. O que é esse organograma que eu entendo? É uma cidade que não foi planejada. Isso sem dúvida nenhuma, acho que é perca de tempo até você falar sobre que a cidade não foi planejada. Porém, foram feitas grandes avenidas, abriram outros meios de transporte também, veio o transporte em massa, não veio de acordo com a necessidade que a cidade de São Paulo exige. Mas tem tido um avanço. Porém, foram desativados alguns corredores de estacionamento, que não surgiu o efeito talvez que a prefeitura esperasse. O secretário Alexandre de Moraes, quando ele coloca que ele está satisfeito que o índice de crescimento, de congestionamento não aumentou, e ficou o mesmo que ele foi em 2007, quando ele assumiu a pasta. Porém, ele coloca que houve a entrada de 300 mil veículos anuais, sem dúvida nenhuma, mas a proibição do fretamento, que segundo o prefeito favorecia 40 mil pessoas, acho que esse número ele não está correto, eu acho que é um número muito maior, talvez o dobro, que favorecesse pessoas, porque você transitando aí com 40 passageiros por ônibus, nós tínhamos aqui nessa cidade, sem dúvida nenhuma, muito mais de 1.000 ônibus fazendo fretado. Eu acredito o seguinte, infelizmente o leito carroçável nessa cidade não é um leito que tem acima de 12 metros ou mais, que é o considerável para trânsito.
Considerando também que a massa asfáltica dessa cidade já é uma asfáltica vencida, velha, você tem a durabilidade de mais ou menos de 15 anos, portanto já estou praticamente vencida, teria que ter toda a retirada disso daqui, né, um fresamento e colocar um asfalto novo na cidade. Isso é preocupante. Hoje se preocupa muito mais com o transporte coletivo, no caso o metrô, porém houve por outros governos a desativação de trens nessa cidade, que servia bairros mais afastados, que nem São Miguel Paulista, Itaim Paulista, Itaquera, Guaianazes e assim por diante. Essa desativação de trens veio prejudicar sem dúvida nenhuma o transporte em massa. Quando o secretário fala que coloca veículos maiores para transportar, é um passo avançado, porém, o que eu acabei de falar, que o leito carroçável dessa cidade, as ruas não comportam veículos grandes, entendeu? Há dificuldade de transporte de veículos maiores nessa cidade, infelizmente. Agora, houve criações de novas zonas azuis, tudo no sentido de que o trânsito possa ser melhorado na cidade. Mas ainda continua, principalmente agora nos meses aqui na estação do verão, onde as chuvas, e infelizmente, choveu muito mais do que previsto, então o trânsito continua ainda sendo uma preocupação muito grande para aquele que mora e vive nessa cidade. Transporte. O prefeito acabou de citar ali o seguinte: o prefeito até voltou a investir no metrô, vai destinar alguns milhões aí para que o metrô continue crescendo na cidade de São Paulo. Por outro lado, nós tivemos no começo de 2010 já um aumento da tarifa. 17%. Pois é. Que é um aumento significativo, porém nós também temos que levar em conta... Ficaram 2 anos sem aumento, né? Exatamente. 2 anos ficaram sem aumento, que foi um compromisso do prefeito de não aumentar as passagens do transporte público e foi cumprido. Lógico que quando vem um aumento numa porcentagem de 17%, ela realmente sente no bolso do trabalhador. Uma inflação de 5, 6 por ano. Exatamente. Você vê a diferença que houve. Ela teria que vir porcentualmente, talvez num percentual menor, no segundo semestre um percentual maior e assim por diante. Agora, vereador, o passageiro ele não pagou na catraca, né, o aumento da tarifa, mas pagou indiretamente, porque a prefeitura acabou subsidiando a tarifa para não dar um aumento na catraca. Pagava em outros impostos que a cidade circula. Sem dúvida nenhuma, de algum lugar sai. Do couro sai a correia. Sim. Isso é já um ditado sábio, e os ditados populares são muito oportunos. Então, do couro sai a correia. Eu acredito que eu acompanho, a gente faz parte da base de sustentação dessa administração. Lógico que a gente tem como objetivo melhorar o transporte público nessa cidade, dar uma desenvoltura no trânsito, para que realmente, ao se deslocar, hoje fica difícil você se deslocar de uma zona para outra. Se você estiver na Zona Leste para ir para a Zona Sul, demora quase 2 ou mais aí. É mais fácil sair de São Paulo e ir para uma outra cidade do que você cruzar a cidade. Vai ao litoral aqui, entendeu? Você vai em 40 minutos aqui, você está na Baixada Santista. E aqui você deslocar de uma zona aí, a dificuldade é muito maior. Enfim, hoje nós temos com alegria aí a construção de mais 3 vias na Marginais, né? Tanto no lado no sentido bairro como sentido centro, ou seja, sentido Ayrton Senna, Penha-Lapa. Sem dúvida é outro avanço que há um empenho do governo, tanto o governo estadual como o governo municipal. Esperamos que se surja efeito, que dê resultado, porque acho que o cidadão que vive aqui em São Paulo precisa desses melhoramentos e paga por isso. Nada é de graça aqui. Nós estamos aqui, vamos receber aí o IPTU, que é um IPTU que aqueles ao receberem é que eles vão sentir no bolso o aumento que vai realmente pesar
Mas eu espero que esse dinheiro que é arrecadado pelo município, ele possa voltar em melhorias na área da saúde, na área da educação, na área especificamente de transporte. Houve uma sensível melhora, não vamos deixar que não houve, mas muita tem que se fazer ainda para o transporte público nessa cidade. Nesse balanço feito da área de transporte e de trânsito no ano de 2009, tanto pelo secretário Alexandre de Moraes quanto pelo prefeito, eles não tocam num setor que é de multas, né, as multas do trânsito. E a Câmara Municipal, os vereadores ficam alucinados quando falam desse tema, porque elas estão crescendo. Os jornais dão, no começo de janeiro, um balanço mostrando que as multas subiram quase 20% em 2009 com relação a 2008. Existe ainda a chamada indústria da multa? Sem dúvida nenhuma. Acredito e tenho certeza nas minhas colocações. Ainda existe a indústria de multa. Eu acompanhei a engenharia de tráfego, eu tenho um carinho muito especial porque foi uma das empresas mais sérias que tem na prefeitura. Porém, a CET. Porém, de um tempo para cá, talvez não prepararam o elemento. Não prepararam o produto, o agente fiscalizador. Há um despreparo total hoje nos famosos marronzinhos. Isso é uma preocupação. Porque o agente fiscalizador ele tem que orientar. Em primeiro lugar. Tá certo? Tem que prevenir. Chamar a atenção daqueles que venham correndo em erros aqui prejudicando. Infelizmente, eu rodo muito, o senhor também deve rodar muito. Eu nunca vi, não sei se o senhor já viu, algum marronzinho, quando vê um motorista cometendo uma infração, ele fala assim, olha, tá errado, o senhor sabe que o senhor está errado, o senhor não pode fazer isso. Né? Não, ele nem fala, ele multa de longe. Essas campanhas educativas têm que ser prioridade. A começar, Lancha, até nas escolas, no ensino municipal, no ensino público, para que conscientizar as crianças, elas conscientizar que essas crianças serão os motoristas de amanhã. E são os fiscais dos pais de hoje, os motoristas de hoje, né? Então, isso acho que é fundamental, que se leva ao ensino público essa conscientização de um trânsito e uma educação no trânsito. Então, o agente fiscalizador dessa cidade abusa. Outra coisa que foi também aleatoriamente colocado são as lombadas eletrônicas. Entendeu? Que ela pega desprevenido o motorista. Quando você vai, não há uma sinalização chamando a atenção. Quando você vê, você já está numa lombada eletrônica. Isso, sem dúvida nenhuma, vem de encontro o que é divulgado de aumento de 20% hoje nas multas na cidade de São Paulo. Que foi criada a CT e teve um transcorrer maravilhoso com seus agentes fiscalizadores. Hoje, talvez na necessidade que há de colocar mais gente, não há um preparo suficiente, mesmo por parte da fiscalização também, que eles hoje têm o direito também de multar a polícia militar. Há um despreparo para que realmente possa educar o motorista na cidade de São Paulo. Sabe o que eu acho incrível, vereador? Você pega avenidas conhecidas e grandes em São Paulo, onde o limite de velocidade ele varia de um trecho para o outro. Tudo bem, você até entende que há riscos, mas olha, então coloca o limite menor para toda a via e não vai alternando. Se você pega o corredor norte-sul, por exemplo, de Santana até o aeroporto, você começa com 60, sobe para 70, vai a 80, desce para 50, vai de novo a 70, é por trecho. Se o motorista está distraído, não prestou atenção na sinalização naquele trecho, é menor do que o que ele tinha passado antes que ele viu a placa, vai ser multado. Eu acho que nós teríamos aqui, como você bem colocou, teríamos que ter uma velocidade determinada no total do seu percurso. Se você sai da Zona Norte para ir à Zona Sul, no caso, aí para ir ao aeroporto de Congonhas, não tem que sofrer várias modificações, 60, 70, 75 diminuir. Você confunde o próprio motorista, entendeu? Até acho que tem trechos que você tem que ir mais devagar ou mais devagar, mais rápido. Mas aqui, se está preocupado com a segurança, então coloca o limite menor.
e faz naquele trecho, naquela velocidade constante, né, pelo limite menor. Eu acredito que são coisas que precisam ser consertadas e quem vive o dia a dia. Infelizmente, algumas coisas que acontecem em todo órgão público, seja no governo federal, estadual, municipal, o cidadão que é colocado para realmente exercer, ou seja, um secretário municipal, não conhece a periferia, não conhece as necessidades dessa cidade, está instalado numa mesa, atrás de uma mesa, totalmente com ar-condicionado, com toda a mordomia que exige o cargo, bom salário, e não conhece, não vai amassar barro. Eu sou uma das pessoas críticas aqui, e aqui vai a minha crítica aos secretários de